Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da mentoria Liderança Visionária e hoje trazendo dois conceitos fundamentais que todos os líderes precisam desenvolver: autorresponsabilidade e autoliderança. Nós vamos discutir um pouquinho cada um desses. Vou trazer uma ferramenta chamada Roda da Vida, que eu quero aumentar a consciência de vocês da importância do equilíbrio entre as 12 áreas. Vamos fazer alguns exercícios práticos, né? Vocês podem me perguntar a qualquer momento, vocês podem levantar a mão, pode liberar o áudio, tá? E a ideia é essa interação mesmo, né? Então, começando, eu quero fazer uma pergunta para você. E eu não quero que você responda agora. Você vai me responder só lá no final desse encontro. A pergunta é: você está sendo o piloto da sua vida? Pensa um pouquinho, né? Você está no comando das decisões, né? Você está fazendo as escolhas certas para realmente você subir de nível, para você alcançar seus sonhos, melhorar seus resultados. Então, a pergunta por enquanto para você pensar: você está sendo o piloto da sua vida? Olha aqui, frase fantástica do meu amigo e sócio Mário Simões. Abre aspas. Você paga um preço para se desenvolver, porém paga um preço maior ainda para permanecer onde está. Então eu quero parabenizar você que está aqui ao vivo, você que está assistindo a gravação, parabéns. Você tomou a decisão de buscar conhecimento, buscar desenvolvimento contínuo, né? Então você tem acesso a uma plataforma onde você tem muito conteúdo. Então, minha sugestão: entre 2 vezes por semana, faça uma programação. Nós já tivemos um encontro sobre gestão do tempo. Então, faça uma programação semanal, defina 2 dias na semana para você acessar a plataforma. Por quê? A partir do momento que você busca conhecimento de qualidade, você se desenvolve. E aí, só foguete, né? Só crescimento para cima. E eu quero trazer aqui o conceito da autorresponsabilidade. Suas escolhas determinarão seus resultados. Ou seja, a pessoa com autorresponsabilidade tem a consciência que só ela é responsável pelos resultados que estão tendo. A pessoa com autorresponsabilidade tem a consciência de que ela tem o poder de fazer as escolhas que vão fazer com que ela alcance os sonhos. Quer, quero fazer 3 perguntas para você responder aí, ó, na sua cabeça. Você conhece pessoas que falam as seguintes frases aqui, ó? Eu não cresço na empresa devido ao meu chefe. Eu não emagreço devido à geladeira. Eu não leio, eu não pratico atividade física por falta de tempo. As pessoas que falam isso não têm autorresponsabilidade. Essas pessoas, elas terceirizam a sua vida. Essas pessoas estão colocando-se como vítimas, culpando os outros. E nós, que somos líderes de alta performance, não podemos nos colocar como vítimas. Se por acaso, em algum momento, você falou uma dessas frases, repensa. Ou melhor, pensa que você está aqui no lugar certo para trazer essa reflexão de início para ver, né? Para você pensar, né? Você tem autorresponsabilidade? Então, daqui a pouquinho eu vou começar a fazer umas perguntas, vou querer que você responda. Abraça o que tem que ser feito e faça bem feito. Nós líderes, temos muitas atividades diárias para fazer, muitas, 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 muitas. Mas tem que fazer bem feito, né? Porque senão vai dar retrabalho e vai ser pior ainda. Essa
Eu gostaria que todos respondessem, né? Libera o áudio para responder. Todos. Quem é o responsável por realizar seus sonhos mais ousados? Vou esperar a resposta de todos. Quem é o responsável por realizar seus sonhos mais ousados? Libera o áudio e responde. Eu, totalmente eu. Perfeito, Elisângela. Muito obrigado, tá? Os outros já sabem a resposta, mas eu gostaria muito de ouvir, né? Essa participação vai fazer com que vocês gravem, né? Aprendam. E aí, Elisângela, é isso mesmo. E eu vejo nos treinamentos, nas palestras que eu vou nas empresas, tem muito profissional que não tem essa consciência. Reclama, 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 reclama. Então, assim, a pergunta para você pensar aí, ó, não precisa responder, não. Para onde as suas escolhas estão te levando? Né? Eu escrevi um livro, chama meulegado.com. E aí eu falei sobre isso, as escolhas, né? Que escolhas você está fazendo para melhorar a sua vida financeira? Que escolhas você está fazendo para melhorar a sua vida profissional? Que escolhas você está fazendo para melhorar seus relacionamentos? Filhos, pais, irmãos, cônjuge, amigos. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Reflita. Quais são as circunstâncias ou coisas que te põem para baixo e te prendem, impedindo que você conquiste mais? Eu vou ajudar você. Vou trazer aqui alguns insights. Será que é uma dificuldade financeira? Que você está aí preso e não cresce? Será que é uma doença? Ou você de repente não tem autorresponsabilidade e põe só a culpa no governo, governo, governo? Será que é a crise? Só que nós vivemos num país que nós sabemos que tem duas crises por ano. É assim, né? Aí você só vai reclamar da crise? Ou é a pandemia, que já acabou? Tem gente que acha que não, tem gente que ainda fala, ai, fica reclamando da pandemia. Agora, quando ocorreu a pandemia, eu conheço muita gente que cresceu, que aumentou o faturamento. Ou será que você põe a culpa muito na concorrência? Ou talvez o pior, né? Põe a culpa em você. Não. Você não pode pôr a culpa nem na dificuldade financeira, nem na doença, nem no governo, nem na crise, nem na pandemia, nem na concorrência e muito mais, muito menos em você. Porque é você o responsável para crescer. E aí talvez você esteja pensando, Mauro, eu conheço, estou aqui gostando dessas palavras, estou abrindo consciência, mas por onde começar? E aí eu trago o conceito de Ram Charan. Ele escreveu no livro Pipeline da Liderança. Antes de ser líder de líderes, antes de ser líder dos outros, você precisa ser líder de si mesmo. Você precisa ter essa consciência que eu estou aqui trazendo, estimulando para você ter, né? Veio agora. Não estava no script. Uma vontade de fazer uma pergunta para você. Não precisa liberar o áudio, não. Responde para você. Você está sendo exemplo positivo na sua casa, exemplo positivo no seu trabalho, na sua empresa. Você está sendo exemplo positivo manhã, tarde e noite. Você está sendo exemplo positivo para todos os seus colaboradores. Por quê? Porque quando você começa a ser líder de si mesmo primeiro, você começa a ter um comportamento mais positivo e, consequentemente, você começa a ser, né, um exemplo mais positivo. E aí eu quero te ajudar esse conceito. Vamos começar a falar um pouquinho da autoliderança. Então, se você deseja melhorar sua autoliderança, deixa eu ver aqui. Busque autoconhecimento. Vou repetir, hein? Se você deseja melhorar a sua autoliderança, busque autoconhecimento. Para quê? Para que você tenha clareza em quatro pontos. E eu vou abordar esses quatro pontos.
E o primeiro eu já pus aqui, ó, propósito. Você tem clareza qual é o seu propósito na Terra? Você sabe o que que você veio fazer aqui? Eu não tinha essa clareza, mas em abril de 2017, eu fui buscar conhecimento, participei de um treinamento de inteligência emocional. Eu descobri ali o meu propósito. E por que descobrir o propósito? Porque quanto mais atividades relacionadas ao nosso propósito nós fazemos durante o dia, vamos estar mais perto de uma felicidade, nós vamos ter mais energia, nós vamos fazer as coisas e nem vamos ver o tempo para passar, né? Eu sou coordenador de esportes, trabalho com palestras, mentorias, treinamentos e são atividades que eu gosto de fazer, de organizar eventos. Então, eu trabalho às vezes 12 horas por dia e nem percebo, porque todas as atividades estão relacionadas ao meu propósito. Mas tem um segundo ponto aqui também: autoconsciência. Então, ao buscar autoconhecimento, você aumenta a clareza na sua autoconsciência. Você começa a conhecer melhor o seu corpo. Aí, daqui a pouco, né? Nós falamos no encontro, há 2 semanas atrás, quando a gente falou de gestão do tempo, de você entender qual o melhor período do dia, onde você realmente tem mais energia, está mais disposto. Isso é autoconsciência. Você entender, né? Como você lida com as reações, com as emoções? Como você lida com as situações mais difíceis, com os problemas? Isso nós estamos falando de liderança de alta performance, nós estamos falando de equilíbrio emocional, de ter a consciência de o que que me afeta para você trabalhar. Mas tem um terceiro ponto, quando você busca autoconhecimento, aumenta a sua automotivação. Por quê? Porque você tem a clareza dos seus automotivadores, o que te motiva. Eu conheço empresários que motivam ele trabalhar muito para pagar a faculdade dos filhos. Eu conheço profissionais que têm o sonho da casa própria, trabalham demais com aquele sonho. Eu conheço profissionais que adoram viajar, um cruzeiro por ano, trabalha muito, poupa, economiza para poder nas férias fazer o cruzeiro. Eu não sei o que te motiva, eu sei o que me motiva, né? Então, é um ponto que você tem que buscar autoconhecimento para saber seus automotivadores. E para finalizar, busque autoconhecimento para aumentar, né, sua autodeterminação. Eu tenho certeza, eu vou falar uma frase, eu tenho certeza que eu não vou errar. Todos nós, líderes, nos deparamos todos os dias com problemas, com dificuldades. Todo dia tem que apagar incêndio, por mais que você seja organizado, planejador, mas as coisas acontecem. E muitas vezes a gente precisa dessa determinação para ser firme, né, para fazer as ações que nós precisamos fazer. E aí, hoje, eu quero ajudar vocês a expandir, a aumentar sua consciência para você aumentar essa autoliderança. E aí nós vamos trabalhar 12 áreas da vida. E é muito legal, gente, que eu já ministrei palestra presencial, né? Essa palestra aqui. A pessoa na hora levanta, "Não, calma aí, nós temos 12 áreas da vida, nem sabia." As pessoas, muitas pessoas não têm a consciência desse conhecimento aqui. Se você tem, ótimo, né? Vamos fazer esse exercício junto. Como vai funcionar, né? Pega papel e caneta aí. Eu vou trabalhar com vocês uma área por vez. Eu vou trazer insights, informações, né? Para você refletir. E no final, eu vou fazer a seguinte pergunta: dê uma nota de 0 a 10. Como está essa área?
onde 10 é você está totalmente satisfeito e 0 você não está satisfeito. Isso vai fazer com que você reflita como está a sua vida e aumente a sua consciência. E a cada área, eu vou pedir para pelo menos uma pessoa fazer algum comentário. Lembrando, gente, que todos, a qualquer momento, podem levantar a mão ou podem simplesmente liberar o áudio para fazer um comentário, um case, uma pergunta. O que nós não podemos é ficar com dúvida nesse momento. Primeira área é saúde física e disposição. E aí? Você tem praticado atividade física regular, de 3 a 4 vezes por semana? Você tem dormido bem, com qualidade do sono mesmo? E a alimentação? Nota 10. Alimentação nutritiva, saudável, você come a cada 3 horas, bebe água todos os dias. Então, essa área basicamente são esses 3 pontos, tá? E a estratégia que eu trago aqui para vocês é mini hábito. Então, se por acaso você, eh, por acaso você não pratica atividade física e quer começar a praticar, usa o mini hábito, começa uma caminhada de 10 minutos, 5 minutos, não precisa começar a correr, né? Você vai de carro ao shopping, não fique esperando uma vaga aparecer. Vai de carro até o último, né, patamar, né, a última, lá no subsolo. Você vai estacionar o carro muito mais fácil e vai aumentar o seu trajeto de caminhada. Então você começa a se exercitar, né? Sono, né? Busque, por exemplo, ao ir dormir, parar o celular, parar de mexer no celular pelo menos umas 2 horas antes. Leia um livro à noite, vai dar sono, né? Busque aquele autoconhecimento. De repente, eu estou fazendo a minha estratégia. Eu ligo a televisão, começo a assistir, né, um seriado, um filme. Quando eu vejo que eu estou começando a piscar, eu desligo e durmo muito bem. E a alimentação é importantíssima você realmente evitar fritura, né, sal, diminuir açúcar, para você realmente ter energia. E aí é muito legal as pessoas perguntam, tá, e qual é a ligação entre saúde física, né, disposição e o lado profissional do líder? Se a sua condição física estiver muito precária, você não vai ter condições, energia para exercitar, para realizar as atividades que você precisa fazer aí no sábado do trabalho. E aí agora com vocês, dê uma nota de 0 a 10. Então, por exemplo, se você pratica atividade física regular, dorme muito bem, se você tem uma alimentação saudável, sua nota vai ser próximo do 10. Agora, se nenhum dos três que eu falei você não faz, sua nota está próximo do 0. Eu gostaria da participação de pelo menos um de vocês para ou falar a nota, se quiser, não é obrigatório, né? Fazer algum comentário, e aproveitar, fazer perguntas, né? Alguma dificuldade que você tem, eu estou aqui para ajudar. É só liberar o áudio. Tranquilo. Vou entender que vocês não têm dúvidas. A gente continua. Oi, Oi, Mauro. oi, vamos lá. Primeiro Cláudio, depois Eu, a Elisângela. Vamos lá. eu, eu não pratico atividade física, eu confesso, eu deveria fazer. Mas o que que eu adotei? Um mini hábito no meu trabalho. Eu, no meu trabalho, em vez de pegar logo depois do meu trabalho, eu vou para casa, eu não sei.
O Mauro acho que sabe, eu contei ano passado, eu não sei se ele se lembra, mas eu trabalho cerca de 50 quilômetros de casa, então eu vou todos os dias de ônibus, né? O ônibus me deixa na frente do trabalho e me pega na frente também. Parou só para mim? Qual é o mini hábito que eu adotei? Em vez do ônibus me pegar na frente do trabalho, eu caminho, eu caminho umas ônibus mais longe, no caso, no outro ponto que ele tem demanda para fazer. Então, eu caminho praticamente todos os dias 10 quadras para pegar o ônibus. Perfeito, Cláudia. Cláudio, é isso mesmo, né? É você, de repente, eu não tenho tempo de academia. Opa! Mas eu consigo ajustar alguma coisa e andar pelo menos 10 quadras. E aí você já caminha pelo menos um pouco. E a sugestão aqui é cuidar um pouco da alimentação, já que você não pratica tanta atividade, para poder ter aí um equilíbrio e uma nota bem legal. Elisângela, por favor, liberou o áudio, pode perguntar. Eu comecei recentemente a questão da academia, mas eu não estou tão regular assim como deveria, né? Eu gostaria de, nossa, um sonho seria pelo menos 40 minutos, meia horinha todos os dias, mas eu ainda vou chegar lá, calma que eu vou chegar nesse nível. Mas estava extremamente sedentária e estou comemorando um dia após o outro, né? Sim? Então, essa semana eu não consegui ir, mas quero ir pelo menos 2 ou 3 vezes por semana para poder fazer a atividade, para poder começar a pegar o jeitinho e me reeducar, né? A alimentação também, estou começando a Tem que rever começar. muitas escolhas. Sono estou até fazendo alguns exames porque sono não tem, né? E tem que trabalhar bem, que é uma das partes mais fundamentais da vida. Aí, no caso, o sono eu coloco o quê? Dormir bem, eu coloco. Porque eu durmo de 4 a 5 horas por noite, né? Então, seria o quê? 3? Eu coloco isso? A pergunta é, você acorda cansada ou você acorda disposta? Depende, né? Normalmente eu acordo disposta. Acordo bem disposta, sim. Porque, Eu acordo normalmente 4, vou dormir 11 horas, meia-noite, acordo 4h30, 5 horas. Tô aqui, tô não, ligadona então, porque o dia inteiro. não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade. Então, por exemplo, você pode dormir 11h30 às 5, outro só 5 horas e meia. Mas se você não acorda durante, né, a madrugada, e quando você acorda disposto, tá bom. Eu tenho um amigo, Entendi. foi meu chefe, foi meu líder durante 12 anos. Ele dorme 4 horas e meia só. É meia-noite às 4, meia-noite às 4h30. Mas o pique dele, a energia dele. Então, para ele, tá bom. Mas assim, não é recomendado, lógico, recomendado é um pouco mais. Só que nós líderes temos que saber que as pessoas são diferentes. Então, de repente, alguém precisa de 7 horas, outros 5 horas e meia. Então, para você, Elisângela, por isso que eu fiz aquela pergunta. Se você acorda 5h30, 6 horas disposta, sua nota é boa dentro, né, do sono. Só que a sua nota, dentro da área toda, ela tá intermediária para baixo, porque você mesmo disse que você paga a academia não vai, a alimentação está agora começando a melhorar e o sono tá legal, então vai ser um equilíbrio ali, né? E sobre a atividade física, eu vou falar um complemento que serve para todos. É isso mesmo, Elisângela. É
Mas é assim, ó, é se programar 2 manhãs, 3 manhãs e fechar a agenda, né? E de repente já ir logo de manhã, das 6 às 7, por exemplo, tá? Um exemplo de horário. E vai, porque aí você sai dali, toma um banho, 7h30, já tá na energia. Tem gente que só prefere final da tarde, né? E tudo bem. Ou tem gente que só consegue à noite, às vezes de horário da academia, local da academia. Mas assim, o ideal é 3 a 4 vezes por semana. Legal, vamos dar continuidade aqui. Tem bastante coisa para a gente conversar. Essa área aqui vai ser alta para vocês. O quanto você está buscando conhecimento, lendo livros, fazendo cursos, participando de mentoria como essa, por isso que vai ser alta. Essa área é fundamental para todos nós, porque sem conhecimento a gente não consegue melhorar. É a frase que eu escrevo aqui, ó. Somente com informações relevantes você pode criar planos consistentes. E aí eu conto a minha história, né? Que até 9 de abril de 2017 eu era apenas Mauro, coordenador de esportes, noveleiro, assistia todas as novelas da Globo, 18, 19 e 21. De manhã acordava mais tarde, não lia livros, não fazia cursos. Só que aí eu fui convidado para uma imersão de inteligência emocional, 9, 10 e 11 de abril de 2017. E eu conto nos meus livros, já escrevi 11 de lá para cá, que eu entrei Mauro e saí Mauro Moraes. E aí eu saí e tomei uma decisão, que eu tive a roda da vida lá, que a minha nota naquele final de semana foi 0, 1. Tinha um -1, mas é que não há, o mínimo é 0, 2. E aí eu tomei a decisão de buscar melhorar essa área aqui. Nós temos 12, mas nunca vamos escolher as 12 de uma vez, é no máximo duas. E eu tomei a decisão de ser uma. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler 5 livros por mês e os temas dos livros referente às 12 áreas da vida. E aí eu fui lendo, buscando conhecimento, aplicando na minha vida, né? E é isso que eu sugiro para você, né? Buscar conhecimento, ter o hábito da leitura, né? E aí, se você não tem o hábito da leitura, eu trago essa estratégia aqui, ó. 4 passos. Primeiro passo, escolha um tema que você gosta. Uma vez, numa palestra, uma senhora levantou a mão e falou: Mauro, eu gosto de corte e costura. Eu virei para ela e disse: então comece a ler revista de corte e costura. Segundo passo, defina um horário. Veja se para você é melhor ler de manhã, à tarde ou à noite. Terceiro passo, comece pequeno. Lembra do mini hábito? 12 minutos por dia. Então, o último livro que eu lancei foi esse, ó, A Arte de Inovar. São 24 capítulos. Cada capítulo você lê em 12 minutos, 13 minutos. Ou seja, em um mês você leu o livro todo. Só que você vai ler e aplicar na sua vida, que foi o que eu fiz. Então, eu fui melhorando as minhas áreas através do conhecimento. Aí eu pergunto para você, que nota você tá aí? Né? A nota aí, a nota que você deu. De 0 a 10. O quanto você tem buscado conhecimento. E assim, se você paga um curso, mas não assiste, se você tem um livro, mas não lê, a sua nota é baixa, porque dentro da sua programação semanal, você tem que ter lá 15 minutos todo dia para ler um livro. Ah, eu não vou pôr todo dia, eu vou pôr dias alternados, tudo bem. Mas de vez em você ler no final de um ano 18 livros, você vai ler só 9. Mas aí a decisão é sua. Falamos de escolha, né? A escolha é sua. Alguém gostaria de fazer algum comentário para essa área? Ou pergunta? O mais importante para mim é pergunta. Professor Mauro, boa Olá, noite. Está me Rafaela, ouvindo? muito obrigado, viu, pela presença. Prazer. Obrigada, eu. Fechou, fechou o áudio. Se puder abrir.
Aí, foi. Olá. Oi, Abriu. desculpe. Imagina. Professor, comentando sobre essa questão da leitura, que eu achei bem interessante, voltando nessa questão do mini hábito, eu não tinha o hábito de ler e o meu esposo ama ler. Nós temos muitos livros em casa. E quando eu ingressei na faculdade de administração, eu precisei tomar gosto pela leitura para poder pesquisar mais a fundo, entender melhor as disciplinas, mas era algo que eu tinha que lutar contra mim mesma, porque eu não gostava realmente de ler, eu confesso. E eu adquiri o mini hábito de deixar sempre o livro ao lado da cabeceira da cama, que é um momento em que eu amo ler. Hoje se tornou um hábito muito agradável. Eu não consigo pegar no sono sem ler, então eu sempre leio. Claro que em algumas noites mais cansativas eu leio menos páginas, e em outras noites mais empolgantes eu leio mais páginas, Sim. mas sempre, todas as noites, eu tenho o livro de cabeceira e eu faço a leitura dele. E aí, um outro mini hábito foi carregar sempre o livro na bolsa. Então, em filas de banco, filas de cartório, em horários vagos, em algum momento na hora Fechou o áudio sem lendo. querer. Aí, foi. É que acho que o meu áudio aqui está um pouquinho ruim. Mas em resumo é isso, é um mini hábito de carregar na bolsa o livro para poder fazer a leitura num momento ali em que a gente está esperando num correio, numa fila de banco, num cartório, é, em alguma espera, onde a gente vê muitas pessoas hoje em dia utilizando o celular e muitas vezes não de forma tão saudável, muitas vezes só consumindo conteúdo das mídias sociais que nem sempre são positivos. Ou eu quero chamar a atenção aqui para o vício das bets, né, que tem sido prejudicial, muitas pessoas apostando o dinheiro nas bets, e muito isso por ociosidade, às vezes é um tempo dentro do ônibus. O nosso colega de classe aqui, o Carlos, ele falou que ele mora a 50 quilômetros do trabalho, se eu não estiver enganada, pelo que eu entendi. Foi isso mesmo. Então, o percurso do ônibus é um tempo, né? Eu me atrasei hoje para a aula porque eu estava em Curitiba e eu moro aqui em Fazenda Rio Grande. Eu fui hoje fazer uma taxa, um trabalho, né? Um trabalho extra em Curitiba e voltei de ônibus. E eu voltei lendo. E muita gente voltou é, olhando qualquer coisa no celular, né? Sendo que a gente pode usar o nosso tempo para leitura e é muito bem-vindo, e é realmente um hábito. Obrigada, professor. E eu que agradeço, Rafaela. Eu, por exemplo, ano passado eu estava trabalhando, morando mais longe do trabalho e de metrô 1h15, né? Então, assim, eu aproveitava 30, 40 minutos lendo, né? Então, cada um tem que buscar aí é, o seu jeitinho, né? E aí, por isso que autoconhecimento é fundamental. Obrigado. Vamos então para a terceira área. Tem bastante ainda, muito conteúdo aqui. Equilíbrio emocional. A pergunta é: quando acontece alguma coisa, você conta até 6 ou você já reage, né? Você perde a estribeira, você muda a sua emoção, seu estado emocional muda facilmente quando surgem os problemas. Então eu tenho essa frase aqui, ó: conheça e controle suas emoções. Só assim irá prosperar. Tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas que de repente perderam oportunidades porque não souberam contar até 6, né? Até 6, até 10, né? Então, os nossos pais, os nossos avós falavam, conte até 10. E é verdade, porque quando você está contando até 10, você está levando o seu lado emocional para o seu lado racional. E aí você responde, você reage ao que aconteceu com uma resposta muito melhor. Lembre-se, 10% representa
tudo que aconteceu. Os outros 90% representa como você reage ao que aconteceu. Então, lembre-se disso, né? Buscar esse equilíbrio emocional é muito importante. Então, aconteceu algo, para, não responde de primeira, né? De repente aconteceu algo, vai, bebe uma água. Ó, só esse tempinho aqui, ó, você já, de repente, opa, qual é a melhor resposta que eu posso dar? Né? Então, eu gosto muito dos livros do Paulo Vieira, e essa regra 10/90 é dele, né? Eu, pelo menos, li lá. Se ele já trouxe de outro lugar, né? Aí a gente não sabe. Mas, assim, tudo que acontece com a gente é 10%. Os outros 90% é como nós reagimos àqueles 10%. Então, começa a pensar, de novo, é autoconhecimento, né? O que está te tirando do sério? Né? Então, sei lá, eu vou inventar alguns exemplos aqui. É a sua filha que falta com respeito e você não consegue ter o equilíbrio e briga com ela e grita. É o seu vizinho que faz festa e aí você, né, não consegue lidar. É um colaborador que falta, é um colaborador que entrega um trabalho, né, pela metade e você não tem o equilíbrio emocional e começa a gritar. Ou um exemplo que aconteceu comigo antes de eu buscar o equilíbrio emocional. Eu estava dirigindo o carro e o caminhão bateu no retrovisor. Eu não contei até 6. Eu acelerei o carro, emparelhei com o caminhoneiro e comecei a gritar, a reclamar. E aí veio, passou o tempo e veio, o que que eu estou fazendo? Não vai adiantar nada. E aí depois eu parei o carro, fui ver, não aconteceu nada. Retrovisor, ele é flexível. Só que eu fui buscar conhecimento. E faz pouco tempo aconteceu alguma coisa parecida com o carro, eu estou dirigindo, diminuiu, parei no farol e daqui a pouco atrás de mim o carro bateu. E aí, como já, né, a gente desenvolve, né? Respira, sai do carro, saí do carro, fui direto para o motorista, perguntei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Olhei o meu carro, amassou pouco, falei para ele, vai com Deus. Entrei no carro e fui. Eu gosto de pensar o seguinte, né? Independente da religião de vocês, tá? Às vezes aconteceu aquilo para dar uma parada, para não acontecer nada mais grave lá na frente. A gente chama de livramento, né? Então, às vezes aconteceu um livramento ali, só que isso a gente só alcança com equilíbrio emocional, né? Então, assim, as perguntas para você refletir é o seguinte, ó. Você perde a razão, perde a emoção muito rapidamente, sua nota vai ser mais baixa. Ou aconteceu algo, você consegue respirar para poder responder, nota mais alta. Outro exemplo, você recebeu um e-mail, ficou com raiva daquele e-mail, né, que você leu, você já responde rapidamente, já aperta Enter. Apertou Enter, passou 6 segundos, o que que eu fiz? Já ouvi muitos casos assim. Ou seja, você recebeu um e-mail que você precisa responder e não está gostando, você pode até escrever, mas dá uma pausa, vai beber uma água, um café, volta e relê. Te garanto que você vai tirar metade daquele texto, porque você respondeu no momento de estado emocional elevado. Então, qual a sua nota de 0 a 10? E assim, essa área é muito importante. Ela está ligada. Assim, todas as áreas estão ligadas a todas as outras. Se você não tiver inteligência emocional, você vai ter dificuldade de relacionamento e vai ter dificuldade de crescer, tá? Dá uma nota de 0 a 10 e eu gostaria de ouvir, né, algum case. Ó. Pode ser, não que tenha acontecido com você, aconteceu com alguém que você viu, que de repente perdeu um trabalho. Pode ser um exemplo negativo, mas pode ser um exemplo positivo. Às vezes você já viu uma cena de que realmente a pessoa teve ali uma,
um momento de equilíbrio que dê um retorno. Alguém? Eu estou aqui falando, esperando alguém abrir o áudio. Tranquilo, né? Mas saibam que assim, é muito importante essa área. Vamos seguir. Realização e propósito. Área profissional. Conheça seus pontos fortes, suas fraquezas. Você conhece seus pontos fortes para você trabalhar e potencializar? Você conhece suas fraquezas para você também, né? Você tem que dar foco nos seus pontos fortes, mas tem que trabalhar aqueles pontos que precisa melhorar. Eu gosto de dar um exemplo, o meu. Eu era uma criança muito tímida, um adolescente muito tímido. E aos 17 anos eu percebi, se eu não fizesse nada, eu não ia ter relacionamento, eu não ia, crescer profissionalmente. Eu fui buscar ajuda, eu fiz curso de teatro, eu fiz cursos de oratória, né? Até hoje eu fiz 4 cursos de oratória, né? Em tempos. Mas para mim melhorou quando, alguns anos atrás, eu decidi que eu não ia perder nenhuma oportunidade de falar em público. Então, sempre que eu estou em algum lugar que tem a possibilidade de falar um pouquinho, né? Aí uma coisa específica minha que deu certo alguns anos atrás no WhatsApp, né? Quando começou, eu quase não respondo digitando. Eu vou no áudio. A mim é muito, muito, muito no áudio. E para mim foi uma forma de me desenvolver, porque eu era gago, eu era tímido, né? E aí eu fui, né, melhorando. Tem muito a melhorar ainda, mas a gente vai evoluindo. Então, aqui a estratégia, gente, tem que conhecer o seu propósito para quê? Alinhar o seu propósito de vida com suas atividades diárias. Então, por exemplo, nesse momento aqui, tá? Nem sei que horas são, vou olhar só para poder, né? São 8h48. Já estamos aqui há 43 minutos, né? Eu estou muito feliz, porque é algo que eu gosto de ajudar os outros, de compartilhar conhecimento, né? Então, aqueles livros que eu li, 5 livros por mês, 2017, 2018, 2019, 2020, eu li muito livro. E aí eu gosto de estar compartilhando esses conhecimentos, né? Para quem assistiu a aula de gestão do tempo, 2 semanas atrás, tudo ali foi livros que eu fui lendo e fui anotando. E aí ali, no encontro de 1 hora, eu consegui, né, dar algumas estratégias que eu fui lendo em vários livros. Então isso me anima, me energiza, porque está ligado ao meu propósito. Então, você precisa entender que é importante buscar esse autoconhecimento para você, né, realizar ações. E aí, põe uma nota de 0 a 10. Se você está feliz com a sua vida profissional, nota mais alta. Se você realiza essas atividades relacionadas ao seu propósito, nota mais alta. Ou o oposto, notas mais baixas. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Realização e propósito? Vamos em frente, então. Mauro, Oi, não vamos seria lá. justo comigo colocar uma nota muito baixa, assim, tudo bem, estou buscando a mudança, melhora e tal. Então, mas atualmente eu não estou satisfeita. Então, eu teria que colocar uma nota tipo 0, 1. Não, não, sério não, porque você trabalha, você tem 3 empregos ou 3 empresas, não é isso? Isso mesmo. Ah, você pode não estar satisfeita nesse momento, realmente a sua nota vai ser intermediária para baixo. Mas zero não, porque você trabalha, né? Você aqui está ligado um pouco a essa área profissional, né? Agora, me preocupa, e eu vou tomar liberdade mesmo estando sendo gravado, ele me preocupa você trabalhar em 3 empresas, 3 negócios e não tá feliz, né? Então, que legal que você está aqui para aumentar essa consciência, porque assim. Você trabalha 15 a 17 horas por dia, pelo que você falou. E aí você trabalhar tanto e não tá ligado a alguma coisa que você goste, que você não esteja satisfeita, me preocupa. Porque a longo prazo a tendência é cansar, staff, burnout, você não está vivendo. Então, assim, aproveita esse momento aqui, né, dessa mentoria até final do ano,
para fazer essas reflexões e aproveitar, perguntar para mim, perguntar para o Cláudio. Lembrando, gente, o grupo é aberto, vocês durante a semana faz pergunta. Aconteceu algo, né? Qualquer área, qualquer coisa, né? Pergunta. Eu e o Carlos não tá, vamos responder. Ah, eu não quero pôr no grupo. Vem no particular, no WhatsApp, aproveita, né? Então a mentoria é para isso, para vocês aproveitarem a experiência. Eu tenho 30 anos como líder em clubes esportivos. O Carlos, ele dava treinamento para líderes no Havaí antes da pandemia. Semana que vem, tá indo para Tailândia para dar treinamento de líderes, para líderes. Então, assim, é muito conhecimento que vocês podem aproveitar. Então, busca entender, né, o que que você gosta de fazer. E aí busca observa durante o dia, né, o que que você está fazendo que está fazendo sorrindo. Ajudei? Vamos lá. Equilíbrio financeiro. Importante essa área, hein? E aí eu falo de mim de novo. Eu, muitos anos atrás, minha vida financeira era menos um, né? Lembra? Em 2017, casado, os dois trabalhando, mas não sei. A gente não conseguia. Ah, legal, ele, que bom que ajudou e continua fazendo perguntas, gente. Tô aqui para isso. E aí, assim, eu e minha esposa, a gente não conseguia sair dos empréstimos, né? Tinha casa própria, vendeu para quitar, né, contas, fez financiamento. Mas aí, quando eu busquei conhecimento, quando eu comecei a ler livros de educação financeira, consegui fazer, ó. E aí hoje, graças a Deus, né, é, indo para frente, para crescimento. Então, as perguntas são assim, ó. Se você tem empréstimo, sua nota vai ser mais baixa. Se você usa muito cartão de crédito e não paga ele inteiro, sua nota é muito baixa. Se você usa o limite da sua conta especial, os juros é muito alto, sua nota é mais baixa. Se você não guarda para o futuro, se você não tem uma reserva de emergência, sua nota é baixa. Agora, vamos falar agora mais positivamente, né? Se você, todo mês, a primeira coisa que você faz é já separar um dinheiro para investimento, todas as contas em dia. Se você tem outra conta ali de poupança para uma emergência que pode acontecer no dia a dia, se você depende em dólares, bitcoins, né, em outras ações, você não tem empréstimo, você não usa seu limite de cheque especial, se você não precisa ficar pedindo dinheiro emprestado, opa, sua nota é lá no alto, né? É, eu participei de um evento agora no navio, onde eu organizei, teve 19 palestras, e uma das palestras é o único brasileiro especialista em crédito internacional. É um amigo meu, e ele trouxe um dado, né, que falou o seguinte: no Brasil, quem ganha mais do que 18 mil reais já é considerado rico, né? E aí é muito estranho esse dado. Mas é uma realidade do nosso país, né? Porque a cada 10 pessoas, 7 estão endividadas, né? Lógico, sem falar nomes, né? Porque eu não conheço a realidade de todo mundo, eu vou fazer uma brincadeira. Nós estamos aqui em 6 pessoas. Pela média do Brasil, dessas 6, deve ter 3 ou 4 com problema financeiro e 2, 3 ali em equilíbrio e mais positivo. É a realidade do Brasil. Por isso que eu quero, nesse momento, fazer uma mentoria financeira, né? Eu quero ajudar vocês com algumas estratégias. Então, vamos lá. Comece com pequenas economias em casa, né? Então, acerte a casa, converse com o marido, converse com o esposa, os filhos, né? Então, tem algo que dá para acertar em casa. Eu tenho um sócio, né? Chama Mário Simões, e os filhos dele tão grandes, mas alguns anos atrás, os dois filhos ali, né, na adolescência e tal. E aí ele percebeu que tudo aceso, a casa toda tudo acesa. E aí ele fez, e os filhos deixando, né, acesa. Aí ele fez uma reunião com os dois e falou o seguinte: cada vez que eu entrar num cômodo e
a luz está acesa, não tiver ninguém no cômodo, eu vou tirar R$ 1 da mesada de vocês. Porque eles tinham uma mesada, para o nosso exemplo aqui, R$ 100. Cada um tinha R$ 100. E aí combinou, né? Então, toda vez que você esquecesse uma luz apagada, menos R$ 1 da mesada. Aí no primeiro mês, realmente, quando foi pagar, um pagou, um ganhou 25, o outro pagou, recebeu 30. No mês que vem, casa tudo escuro, né? É uma educação. E aí vocês podem estar pensando, ah, mano, mas pô, é uma economia besta. Aí vai economizar a luz ali, vai dar o que economizar de R$ 15. O que é R$ 15 por mês? Nós estamos falando de R$ 15 de economia em um item. Quer ver outro exemplo? Esse eu gosto de dar muito. Eu vejo que o brasileiro gosta de jogar loterias, né? Eu vou explicar porque eu nem sei se todo mundo conhece aqui, né? Mega Sena, Loto Fácil, Loteca, esse tipo de, nas casas lotéricas. Olha o cálculo, gente, olha o cálculo simples. E eu conheço gente que faz isso, tá? R$ 5 por dia, de segunda a sábado. R$ 30 por semana, vezes 4 semanas, 120 no mês. 10 meses, 1.200. Se considerar o ano todo, mais 240, 1.440. Um supérfluo, né? E aí é triste, na verdade, não é engraçado, é triste. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tinha esse hábito, reclamando que tinha uma dívida de R$ 1.000. Ou seja, cortasse um supérfluo em um ano, quitava a dívida. E aí você tem que ver você. Que supérfluo você pode cortar? E como que você pode saber? É controlar. Controle. Então, a frase minha aqui, ó. Crie uma rotina de controle dos gastos e faça uma revolução na sua vida. Quando a gente faz uma planilha, normalmente a parte de receita é uma, duas no máximo. Tem gente, lógico, tem gente que tem três, quatro receitas. Só que despesa é muita. Se você não controla numa planilha, num caderno, você vai estar tendo alguns gastos supérfluos que você não vai dar nem percebendo. Então, dê uma nota de 0 a 10. Como está a sua vida financeira hoje? Eu gostaria demais se alguém fizesse alguma pergunta, porque eu quero ajudar, né? Eu li Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, diversas vezes. Tem, tem uma página lá, fala sobre outra estratégia que eu quero compartilhar com vocês, enquanto tem um corajoso para liberar o áudio aqui. Simplicidade. É uma palavra, gente. Simplicidade. Viva abaixo dos seus ganhos. Você ganha X, gaste Y. É a lei de ouro da educação financeira. Mas o que é o problema das pessoas? Ganham X e gastam W. E aí não bate, né? Vocês devem conhecer gente que começa a trabalhar, ganha 1.000, daqui a pouco 1.500. Gente, com 1.000 ela estava conseguindo pagar as contas ali apertadinho. Passou para 1.500. Oh, mantém, melhora um pouquinho, mas guarda um pouquinho de dinheiro. O que que as pessoas fazem? Nossa, vou ganhar 15 anos, mas dá para entrar numa prestação de um tênis. Eu conheço um funcionário meu que comprou um celular 24 vezes. Foi iPhone. Não vou nem R$ 500, é isso? Então, aí vai dar 12 mil. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele, na primeira promoção dele, ele comprou um iPhone 24 meses de R$ 500. Nem eu tenho, nem o chefe. Ele tem dois chefes, né? Eu e um outro colega. Nem nós temos iPhone. E ele foi lá, primeiro aumento, né? E aí aquele dinheiro podia ter sido guardado para um investimento e tal. Bom, gente, fiquei triste. Ninguém liberou o áudio. Ou feliz, ninguém tem dúvidas, né? Mauro, Oi, por favor, Claudio, por favor. eu vou dar um exemplo da estratégia que eu uso no equilíbrio financeiro. Eu acho que a minha nota no equilíbrio financeiro é 8, 9. Não é 10, porque eu não tenho
dólares, bitcoins, essas coisas eu não tenho, mas eu diria que é um 9 mais ou menos. Em final de 2024, agosto de 24, eu comprei meu primeiro carro zero da história que eu tive até hoje. E carro, esse carro zero, foi de 140 mil reais. E esse carro zero eu paguei à vista. E, e como eu faço isso? Eu, uma pessoa de 38 anos, como eu fiz isso aí? Eu contar um pouco da história como eu fiz. Eu faz uns 5 anos atrás eu fiz um consórcio no banco, tá? Um consórcio de 30 mil reais. Eu fiz esse consórcio. E aí eu ia pagando as parcelas e vocês devem saber como funciona o consórcio, né? Ele vai acumulando lá. E eu sou muito do não pagar a prestação também. Em vez de pagar a prestação de, vamos dizer, 800 pila, 900 pila, por que que tu não pega os 900 reais e junta um mês, junta 2 meses, junta 2 anos, junta 3 anos. Quantos vamos botar uma conta redonda aí, 1.000 reais? 1.000 reais em 12 meses está 1.200, em três Dá anos 12 está mil. Não, não. Dá 12 mil. R$ 1.000 em 12 meses dá 12 mil. Isso. Me perdoa que já é perto das 9, eu estou começando a ficar cansado. 12 mil em 3 anos já dá 36 mil. E aí, praticamente, eu tinha esses 36 mil. Eu dei um lance no meu, na minha carta de consórcio, que era 30 mil, tinha uns 60 mil. Eu tinha mais umas coisas para receber, um negócio a fazer. Aí, no fim, eu juntei os cento e 40. quarenta mil e paguei o carro à vista. Fiquei Tem muito orgulhoso de mim mesmo. tem ele até hoje? Tenho, é um Honda City. Bom carro. Eu também tenho esse. Muito bom, muito bom. Cláudio, obrigado pelas palavras. Foi eu pedir para vocês comentarem, porque é importante, né, ter essa consciência, tal. Cada um tem uma realidade, gente, tá? E aí dentro da realidade de cada um tem que estar vendo o que pode ser feito, tá bom? Então vamos seguir aqui. Próxima área, contribuição social. É muito importante a gente ajudar o outro, né? Quer prosperar, ajude os outros primeiro, né? Então faça uma pesquisa no seu bairro, né? Você começa a ajudar as pessoas, a lei da reciprocidade, ela vem, gente. Eu, né, de novo, foi uma outra palestra nesse evento que eu participei. Eu moro no Mato Grosso, tem uma confecção de uniformes, e aí veio a pandemia. E ela parou e pensou: o que que eu vou fazer? Como ela tem as máquinas, as costuras, ela começou a divulgar que ela estava cortando de graça tecidos para fazer máscara. Então ela começou a ajudar as pessoas. E sabe o que aconteceu? Lei da reciprocidade. Começou a chegar serviço para cortar outras coisas. Então ela começou a ajudar, daqui a pouco ela começou a ter trabalho, né? Mesmo na pandemia. Então a pergunta é: o que você pode fazer aí? Aí eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de repente ler um livro, né, para alguém, 1 hora por semana, né? Entregar.
a sua mão de obra num local, ajudar os outros mesmo. Então a pergunta é para você para sua nota. Você está ajudando uma ONG, a igreja? De alguma forma você ajuda o próximo? Sua nota vai ser mais alta. Ou não, você não faz nada, 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 nada. Não pensa, né, em de repente ajudar de alguma forma, sua nota vai ser mais baixa. Anotou? Anota aí, de 0 a 10, qual a sua nota. Mas vamos passar aqui para 3 áreas de relacionamento. E eu falo o seguinte: relacionamento é a base para você estar bem. Relacionamento é a base para você trabalhar, fazer as entregas bem. Relacionamento familiar trata de filho, irmãos, pais. Dê atenção ao seu filho, ele se tornará um adulto com uma personalidade mais agradável. A pergunta é para você que tem filho: você está reservando minutos de qualidade para ele? E aí, não vale ali, né? Você leva para um parque, você fica no celular e ele brincando sozinho. Isso não é minuto de qualidade, né? A pergunta é: você tem ligado para os seus pais, se seus pais são vivos, né? Com frequência? E aí, irmãos? Os seus irmãos são os melhores amigos que você tem? Né? Então, a estratégia é: busque criar momentos de qualidade com filhos, pais e irmãos. É muito importante a gente ter essa base familiar, né? E aí, para quem é casado, para quem tem cônjuge, tem um outro relacionamento, que é o relacionamento amoroso, você que namora, você que é casado, casada. E aí é o seguinte: eu recomendo a leitura do livro As Cinco Linguagens do Amor. É muito bom. Então, quer ter um casamento próspero? Conheça a linguagem de amor de seu parceiro e coloque em prática todos os dias, né? Então, eu gostaria de explicar para você que não leu o livro, todos nós temos uma linguagem do amor mais maior do que as outras, né? São 5. E qual é o erro das pessoas? Às vezes conhece a sua linguagem do amor e quer transmitir seu amor para o seu cônjuge baseado na sua linguagem do amor. E não é assim. Você precisa conhecer qual é a linguagem do amor do outro para fazer entregas, pequenas ações diárias, todos os dias, para você mostrar para o outro que o ama, para alimentar o amor baseado na linguagem do outro. Vamos lá. 5 linguagens do amor. Primeiro, atos de servir. Se o seu cônjuge tem como linguagem do amor atos de servir, ele espera de você que o sirva, que ajude a lavar uma louça, que esteja ali presente, né? Que esteja servindo ele de alguma forma. Agora, de repente, o seu cônjuge, ele pode ter como linguagem do amor presentes. Ele espera que você chegue com um bombom, que no dia seguinte uma flor, de vez em quando compra um presente um pouquinho maior, mas ele não espera só presentes caros, não. Às vezes você está andando assim na rua e vê uma rosa, pega a rosa, chega e dá de presente. Nossa Senhora, ao sorriso. Por quê? Porque a linguagem do amor é presente. Terceira linguagem, tempo de qualidade. O seu cônjuge, ele quer você do lado, ele quer passear com você, quer assistir televisão abraçadinho, quer ir no cinema, quer ter maior tempo de qualidade. Quarta linguagem do amor, toque físico. São pessoas que querem abraçar, beijar, né? Que precisa do toque, segurar na mão. Então, por exemplo, se seu cônjuge é toque físico, você vai passear e você não segura na mão, fica ali distante, não tá legal para ele. Ele preferia estar ali abraçadinho. E para a gente terminar, quinta linguagem do amor, palavras de afirmação. Sua esposa, se for, né, palavras de afirmação, ou seu marido, ele espera que todo dia você fale: eu te amo. Nossa, como você tá bonito. Nossa, que vestido lindo. Palavras elogiando. Todo dia, um pouquinho.
Olha a estratégia que eu escrevi aqui, ó. Melhore seu relacionamento com pequenas ações diárias. Então, a partir do momento que você sabe qual é a linguagem do amor, todo dia, uma ação, porque você vai estar todos os dias enchendo o balde de amor do seu cônjuge. Dê uma nota de 0 a 10. São de 10 é que você está totalmente satisfeito com o seu relacionamento, sem brigas, né? Vocês se dão, assim, muito bem. Próximo do 10. Agora vai ser próximo do 0. Se está tendo brigas constantes, se vocês não têm o dia do casal, você que é casado há muito tempo, você que tem filhos, está tendo o dia do casal. Por exemplo, vocês definiram que todas as sextas à noite vocês vão sair, filhos, né, com os avós, né? E você vai ter ali um momento de relacionamento. Já vou abrir para vocês, vou só terminar isso aqui, a gente faz um, um geral. Relacionamento social é amigos. Tem um amigo que possa confiar a sua vida, né? Mantenha uma conta corrente com saldo positivo com seus amigos. Que é isso, mano? Que estratégia é essa? Fui eu que criei. Se você começa a ajudar seus amigos, você vai manter um saldo positivo. O dia que você precisar de ajuda, você vai ter um batalhão de amigos para te ajudar, né? Então, tem amigos que você possa realmente conversar, aproveitar. Qual a sua nota? De 0 a 10. Se você tem muitos amigos, próximo do 0. Se você não tem amigos, está precisando fazer nota próxima do 0. Algum comentário? São 3 áreas aqui, eu achei melhor fazer, né, um bloco, né? O bloco. Algum comentário geral, perguntas? Imagine, todos leram o livro, se não leram, corre atrás. Vamos lá, né? Então vamos partir, parte final aí do nosso encontro, faltam 3 áreas. Criatividade, hobby e diversão. Você precisa ter momentos de diversão, para quê? Para se reenergizar. Quando você faz a sua planilha ali da semana, já põe 3 dias ali, 3 períodos, né, que você vai buscar o hobby, de se divertir. A frase aí, ó. Entenda que você precisa ter dias na semana para recarregar as energias e nada melhor que fazer o que gosta. Entenda que trabalho é trabalho, folga é folga. E aí eu gostaria de saber de vocês, né? Qual é o que que vocês fazem para se divertir? Eu gosto de filme, então hoje à noite, né? Mais tarde, eu vou ligar a televisão, vou assistir um seriado, vai dar sono, vou desligar, e aí descansei e vou dormir bem. E vocês? O que vocês têm feito? Libera o áudio. Se puder todos responderem, melhor. Eu também, só que nem o Mauro, eu gosto de olhar filme, mas eu gosto de olhar um filme que tem começo e final, não seriado. Seriado demora muito final, aí eu não tenho muita paciência, sou mais do filme mesmo. Perfeito, Cláudio. Cada um tem um gosto. Eu tenho Netflix, eu não tenho televisão aberta. Eu assisto só Netflix ou YouTube, né? Tá tendo coisas boas no YouTube. E aí eu gosto de seriado também. Mais alguém? Senão a gente passa para frente. Estão tímidos. Ah, Aí, vamos lá. Alguém? não, eu também não tenho essa TV aberta, não. Só assisto quando eu consigo assistir a Netflix ou alguns vídeos selecionados do YouTube, e tudo. Mas hoje a babá acabou de falar que vai ter um ciclone passando por aqui. Aí eu falei, deixa eu correr e organizar as questões do jardim, quintal. Parece que eu não vi nada de noticiário sobre isso, né? Tô preocupada agora. Os bichinhos de judiação, né? É, Mas faz parte. legal. Obrigado, Elisângela. Mais alguém? Então, vamos lá. Professor, Oi, vamos eu lá, vou. Rafaela, por favor, Rafaela. Eu acho que eu vou fazer um link rápido aqui, um apanhado sobre o hobby lazer, e também vou voltar um pouquinho rapidinho aqui sobre
as 5 linguagens do amor que o Por professor favor, passou aqui. por Me favor. chamou a atenção esse livro. É, por que que eu estou fazendo esse link? Primeiro aqui me colocando numa situação de mulher, que eu acho que a gente traz uma cultura talvez histórica, que eu vejo que muitas das mulheres que eu convivo, minhas amigas, na minha família, minhas irmãs, minha mãe e eu também, a gente deixa muito de lado o hobby. Então, assim, se você me perguntar, Rafa, o que você gosta de fazer? Eu tenho uma lista de um monte de coisa que eu amo fazer. E aí você me pergunta, Rafa, com qual frequência você faz essas coisas? E aí vai ser decepcionante, porque gostar de fazer uma coisa, fazer de fato aquilo que é lazer é outra. Principalmente porque daí fazendo esse link, como eu falei, né? O número um, item um ali da linguagem do amor é o serviço. E a gente estava falando ali de um relacionamento afetivo, mas eu trago também já para família, para amor no sentido mãe, amor no sentido amiga, no sentido colega de trabalho, também esposa. E aí eu acho que a mulher ela é muito chamada a servir. Acho que é um pouco da cultura, talvez, né? Hoje a mulher está no mercado de trabalho e tal, mas eu acho que a gente tem muito disso de servir a mesa, servir o próximo, se preocupar com os afazeres de casa, sempre fazer pelo outro, pelo filho, pelo esposo, pela mãe, pela amiga, e às vezes não para si própria. Então, às vezes a gente deixa de lado o hobby, o lazer, e aí talvez seja até um dos motivos alarmantes aí que a gente tem visto muitos casos assim de saúde mental prejudicada, Sim. porque aí a mulher que não tem hobby, não só a mulher, o homem também, é que eu trouxe mais para esse lado feminino, me colocando nessa situação, né, como mulher. E aí eu falei de fazer o link, porque eu queria também chamar a atenção assim, a um detalhe, de que eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos de idade, meu esposo tinha 16, e aí nós nos casamos aos 23, e agora, dia 11 de novembro, a gente completa 14 anos de casamento, e ao todo são 22 anos de união, juntando namoro, noivado e casamento. Então, assim, 22 anos de união, é necessário utilizar essas linguagens do amor, Sim. estudar, é, se reinventar para que a gente possa manter acesa essa chama, né? E aí, só por isso que eu juntei os assuntos, não para fazer uma confusão, mas para trazer esse detalhe assim, de que nós precisamos também cuidar de nós mesmos, como pessoas, assim, nos amar, né? Amar ao próximo, o marido, o filho, a mãe, o amigo, o colega, mas também amar a nós mesmos e nos preocupar com esse hobby, esse lazer. Eu acho que fica essa pergunta: o que você gosta de fazer? E aí, você está fazendo com qual frequência? Então, é isso que eu queria deixar assim no ar. Não, sensacional, Rafaela. E aí eu pergunto para você, Rafaela, quem é o responsável para começar a fazer o que você gosta, Rafaela? Eu mesma. Então, é a questão de prioridade. Nós precisamos colocar prioridade. E aí, é importante ter dois momentos, eu não sei se é de manhã, eu não sei se é à noite, mas dois momentos na semana, 2 horinhas que você vai fazer alguma coisa que você gosta. E aí tem uma coisa bem legal que é juntar as áreas, né? Então, você, por exemplo, comentou, né? De repente você pode ir no cinema, vamos supor que vocês gostam de cinema, você e o marido. Então, toda sexta-feira à noite, vocês dois vão no cinema. Ou seja, tem 2 áreas, diversão e relacionamento. Tem gente que Legal. mistura essa área com atividade física. Eu já dei palestra que eu pedi para as pessoas para falarem e falaram atividade física. Eu falei, ótimo. Você vai 3 vezes por semana fazer atividade física, você já está fazendo, né, melhorando a forma física e também já está se energizando. Tem gente que falou, eu gosto de ler. Minha diversão é ler. Ótimo. Já busca conhecimento e ler. Aí as respostas também veio lavar louça, cozinhar. E tudo bem, cada um tem o seu momento. O importante é colocar em prática, né? Se não colocar em prática, não adianta. Eu gosto de fazer tanta coisa. Mas é como você falou, o que você está fazendo? Nada, É, né? E é importante, né? Porque o dia a dia é estressante.
né? Então você tem, nós trabalhamos, nós temos muita coisa para fazer e não é uma coisa assim, tranquilo, não, né? E aí nós, como líderes, temos que ter um planejamento bem definido, guardando alguns períodos para apagar incêndio, porque os problemas vão acontecer, as coisas de urgência vão acontecer. Eu estou afirmando. E aí, por isso que depois, Rafaela, assista a gravação, tá? 2 semanas atrás, já está na plataforma, Gestão do Tempo para Líderes, e é muito Uhum. importante. Aquela aula eu ponho na ordem mesmo. A aula anterior é para a gente poder entender que nós temos que organizar o nosso tempo. E essa aula é para ter consciência das atividades que a gente precisa fazer para poder, né, colocar, né, durante a semana, né? Obrigado aí pela contribuição. E vamos. Agradeço. Mais alguém? Vamos em frente, senão a gente passa do tempo. Faltam 2 horas só. Essa é tranquila, né? Todos nós buscamos felicidade, né? E aí eu pergunto, de 0 a 10, como está a sua plenitude, sua felicidade, né? Seu grau de felicidade? E aí a estratégia que eu trago é sempre essa, né? O exercício da gratidão, né? Como eu disse, eu comecei a organizar esse evento, que foi esse final de semana, em outubro do ano passado. São 12 meses, 13 meses organizando o evento. E hoje eu só tenho gratidão, né? A tudo que aconteceu, ninguém se machucou, as palestras foram maravilhosas, gravamos todas, não tivemos nenhum problema de gravação, conteúdo maravilhoso, ajudando as pessoas. E aí é gratidão. E aí comece a fazer o exercício da gratidão todos os dias. Agradeça. Ó a frase aqui, ó. Seja grato por tudo que tem e não ingrato pelo que gostaria de ter. Agradeça todos os dias, né? O alimento, o ar, a roupa, o teto. Quantas pessoas, de repente, nesse momento, não tem uma casa para dormir, né? Então, se você buscar essa gratidão, você eleva seu grau de gratidão, sabe o que vai acontecer? O seu grau de felicidade vai aumentar, porque você vai começar a perceber que você é uma pessoa feliz, né? Que tem muita coisa, né? E nesse momento você começa sim né, a comparar com outras pessoas. Nossa, eu tenho muita coisa, né? Com outros. E aí, seja grato. E para a gente finalizar, espiritualidade. Crie o hábito, né, de, diário de reservar um momento para o seu autoconhecimento, abuse do silêncio intencional, né? Estratégia aqui, reserve 5 minutos diários no período da manhã. Então, aqui eu não estou falando de religião, e sim um estado de espírito, né? Aqui o livro é a linguagem. Opa, O Milagre da Manhã. Aqui o livro é O Milagre da Manhã. Então reserve logo de manhã fazer algumas atividades que vão te dar um up, né? Leitura, atividade física, né? Oração, escrita, né? É, afirmação. Tem uma frase que você todo dia de manhã você vai afirmar. Dura o quê? Menos de 20 segundos. E aí todo dia você vai falar aquela frase, né? E aí você vai ter ali um foco, uma energia voltada para o crescimento, né? Deixa eu ver o chat aqui. Tranquilo. E aí, para a gente finalizar, então, a gente já está fazendo. O que você vai fazer com isso? Eu trouxe aqui muito conteúdo, né? Muitas estratégias para você criar consciência de como está a sua vida. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Quando eu vou daqui a pouco já vou tirar os slides e aí vou perguntar para você, cada um de vocês, o que você vai fazer? Qual é a estratégia que você mais chamou a atenção e o que você vai fazer com isso? Eu sou o Mauro Moraes, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, escritor desses primeiros 6 livros, mentor de líderes, CEO da Palestrando Brasil, sou responsável por um grupo de 244 palestrantes, né, e criador dessa mentoria que nós estamos aqui junto com o Carlos Exal. E também coordenador da coleção A Arte de Desenvolvimento Humano, A Arte de Vender, A Arte de Liderar,
a arte de empreender e a arte de inovar, a arte de liderar, né, junto com o Carlos Al, ele escreveu um capítulo também. Né? E já estamos começando o próximo, a arte de vencer. Se você um dia pensou em escrever, fale comigo. E para a gente finalizar, é a frase que eu sempre termino: somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Não adianta você criar consciência, você gostar de algumas estratégias, você definir um plano de ação e não agir. Então entenda que se você quer se tornar um líder de alta performance, você vai ter que fazer algumas ações. Estamos aqui em 4 pessoas. Gostaria de ficar à vontade, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente já está finalizando, né? Está faltando aqui uns 3 minutinhos, a gente gosta de terminar 9h30, e fique à vontade. Mas eu gostaria de que cada um respondesse, né? Qual a estratégia, qual a orientação, qual o insight que mais gostou e o que que você vai fazer com isso. Rafaela, posso começar por você? Pode, eu tô me segurando porque eu sou falante, Pode então falar. eu. Pode. Não, mas primeiramente eu quero dizer que eu gostei muito do conteúdo e de conhecer o senhor professor. É uma honra muito grande. Obrigado. E que currículo, né? Agora, ao final aqui, o senhor apresentou o currículo, eu me senti lisonjeada de fazer parte de uma turma, de ter essa honra, essa alegria de conhecer o seu trabalho, né? Então, eu só tenho a agradecer. E aí, assim, dentro da aula de hoje, né, dentro do que nós estamos, desses 12 pontos aqui que a gente colocou, né, muitos me chamaram a atenção, eu pontuei todos. O que eu quero dizer, assim, em resumo, é que a gente tem que ter ações, hábitos, né, a gente tem que colocar em movimento. E eu vejo que essa mentoria já é um enorme passo para chegar aonde eu quero. Eu venho me perguntando, eu pergunto para mim mesma sobre a minha carreira, sobre a minha vida pessoal, sobre os meus anseios, né? Não sei se meu áudio travou aqui, Não, acho que você continua. não. Tá ótimo, pode continuar. E aí são perguntas que a gente faz para a gente mesmo, né? Eu acho que cada um tem uma fase da vida em que vai dar uma parada para se perguntar. A pandemia trouxe muito isso, né? É uma fase muito reflexiva, e outras coisas nos trazem também, às vezes a idade que vai chegando, eu já ouvi pessoa falar assim, nossa, depois que eu fiz 40 eu parei para pensar em muita coisa. Aí pessoas assim, olha, depois que eu perdi aquele ente querido, eu parei para refletir sobre muitas coisas. Uma amiga recente, ela trabalhou por 15 anos na Volvo, e a Volvo fez uma demissão de mais de 300 funcionários recentemente, isso tem questão de uma semana. E aí ela falou assim: eu estou ainda um pouco perdida, porque foram 15 anos em prol de uma única empresa, uma empresa multinacional maravilhosa, gigantesca, né? Que talvez seja o sonho de muito trabalhador entrar numa organização dessa para trabalhar, e ela teve a honra de estar ali por 15 anos. Então agora ela falou assim: de acordo com esse acontecimento, eu estou passando por um processo de reflexão. Então cada um vai ter uma fase da vida em que dá esse start, esse despertar reflexivo. E eu estou nessa fase de me perguntar sobre muitas coisas assim, em especial sobre a minha carreira. Então, para mim, a mentoria, a aula de hoje, os livros que o professor indicou, e outros cursos, outros conteúdos, imersão, tudo isso, para mim, vai ser ferramentas, se tornarão ferramentas na minha mão, para que eu possa ter essa clareza que o senhor colocou lá no início, para que eu possa definir aonde eu quero chegar, para que eu possa ter sabedoria do que realmente eu quero para minha vida profissional, financeira, familiar, conjugal, espiritual, e aí então com o uso dessas ferramentas poder alcançar. Então eu tenho certeza absoluta de que esse é o caminho. Só tenho a agradecer mesmo. Rafaela, é o caminho sim, tá? Eu já passei por isso lá atrás.
eu fiz mentorias que eu também fiz altos investimentos e com conhecimento que a gente consegue melhorar. Qual é a orientação? Aproveita a plataforma que vocês têm acesso. Lá tem 30 e poucas aulas, minha e do Carlos. Tem 3 cursos completos, um meu e 2 dele. Tem 2 livros digitais para vocês lerem, né? E aí aproveitem para assistir e aí vocês têm acesso a nós para fazer perguntas, né? Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento no Verdade. grupo, vocês podem fazer perguntas no privado e vocês podem perguntar aqui, né? O pessoal parece que ainda está tímido e fazem poucas perguntas. Por quê? Aqui é o momento de fazer a pergunta e a gente poder orientar uma coisa muito mais específica, porque o treinamento é mais geral, né? Então, gratidão, Rafaela. Que bom. É apenas o terceiro encontro, faltam 5, né? E aí a gente vai trabalhar junto, com certeza. Tá? Deixa eu só ver, então. Elisângela, Rafael, vocês gostariam de falar? Gostariam de perguntar? Vocês estão podendo liberar o áudio? Vou contar. Aí, Elisângela, pode falar o que você quiser. Eu sou que nem a Rafaela, né? Até fico com vergonha porque acaba atrapalhando demais a aula, não quero interromper, professor. É, tô ansiosa porque eu não consegui aprofundar na plataforma ainda, mas estou muito feliz com o conhecimento compartilhado e o quanto a gente precisa, assim, ficar atento aos detalhes, né? Essa questão. Hoje eu não estou num relacionamento, mas muitas vezes é por conta de não se perceber, né? Nessa questão das 5 linguagens do amor, um exemplo, né? Que, como você colocou, não é só num relacionamento amoroso, mas como um todo. Às vezes, com os filhos, o quanto isso acaba impactando na nossa vida, assim, o quanto é importante a gente aplicar, assim, para a vida, né? E para a gente mesmo, como a Rafaela falou. Falei, meu Deus, eu me vi ali, eu falei, quanta lista daquilo que eu amo fazer, eu adoro fazer, e o quanto eu deixei de lado, né? Sim, Quanto a gente prioriza os outros e se deixa em último plano. Então, e é errado, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente está invertendo esses valores normalmente, né? Acaba sim. esquecendo isso. Perfeito. Que bom que eu estou conseguindo trazer essa consciência, que é o objetivo, tá? Gratidão por vocês virem, né, participar da aula. Quinta-feira que vem sou eu, porque o Carlos vai estar na Tailândia, e depois ele faz 2 quintas seguidas. Uma boa noite, Elisângela, uma boa noite, Rafaela. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a Boa todos. noite. Tchau, tchau, pessoal.